Gente, se eu parecer um pouquinho com menos energia hoje, é porque ontem eu fiquei doente o dia inteiro, fiquei de cama, peguei uma virose, não sei o que aconteceu. E eu ainda tô meio que recuperando. Eu ia gravar ontem, atrasou, vou ter que gravar hoje. Então, sejam compreensivos. Gente, talvez você nunca tenha ouvido a expressão gay Regina George, mas certamente você já conheceu um gay Regina George. É aquele gay maldoso, cruel, fofoqueiro, que adora humilhar as pessoas, mas que ainda assim é popular. Seja porque é bonito, porque se veste bem, ou exatamente porque todo mundo tem medo de bater de frente com ele. Essa expressão veio do filme adolescente Meninas Malvadas, que estreou 20 anos atrás e consagrou a atriz Rachel McAdams no papel. Quando estreou, Meninas Malvadas não foi um super sucesso de bilheteria, mas ao longo dos anos ganhou status de filme cult, especialmente entre o público gay, a ponto de ter sido transformado num musical da Broadway em 2017. E agora, esse musical ganhou uma adaptação para o cinema, que estreia no dia 11 de janeiro. Pois é, o trailer esconde isso direitinho, mas é um musical, não é só um remake. Então uma nova geração deve descobrir quem é a Regina George, mas provavelmente quem vai lotar mesmo os cinemas é a geração anterior, que vai ter uma nova chance para reencontrar a sua ídola. Mas será que um personagem tão cruel deveria mesmo ser um ícone, ser uma referência? Por que será que tanto gay não percebe que ela é a vilã do filme? Ou pior, por que tanto gay que nem sabe que essa personagem existe se comporta de um jeito tão maldoso com outros gays? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, no caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Se você curte esses dois universos e acredita no meu trabalho para criar uma comunidade gay um pouco mais nerd e bem mais saudável, considere se tornar um apoiador do canal e ganhar benefícios exclusivos, clicando no botãozinho Seja Membro. Um pix de qualquer valor também ajuda muito. Quem é Regina George? Ela é a garota mais popular da escola, linda, loira, sempre bem vestida e líder de um grupo de meninas conhecidas como Plastics. Uma piada mesmo com o jeito artificial delas, quase como se fossem Barbies de verdade. Mas toda menina quer ser a Barbie, né? E aparentemente os gays também. As duas versões de Meninas Malvadas são bem tradicionais na jornada da Regina George. Ela termina o filme meio que sendo punida pelas coisas que ela fez, ela perde o título de rainha da escola e acaba se tornando uma pessoa um pouco mais humilde. Ou seja, ela é tratada como uma vilã dentro dos limites de uma comédia. E ainda assim, ela é mais popular, ela é mais lembrada do que a heroína do filme, que se chama Katie. Por quê? Considerando que esse canal se chama Gay Nerd, dá para analisar dos dois lados. No aspecto nerd, a gente está vivendo hoje um fenômeno bem curioso de pessoas gostando de vilões sem entender que esses vilões estão sendo criticados sutilmente ou não tão sutilmente pela série ou filme no qual eles participam. Pensa aí na Regina George, ou na Miranda Priestly, do Diabo Veste Prada, ou no Homelander, da série The Boys. Essas obras fazem tanto sucesso, são tão cultuadas, em parte porque elas são bem escritas. Tão bem escritas que mesmo os vilões têm aspectos humanos com os quais a gente pode se identificar. Mas não é só isso. Me parece que, progressivamente, especialmente nos últimos anos, uma parcela enorme do público perdeu a capacidade de julgamento crítico. Eles não conseguem mais entender o que um filme ou uma série quer dizer, a não ser que isso esteja absolutamente explícito na tela ou na fala de um dos personagens. A gente está vivendo uma espécie de morte da sutileza. E com a morte da sutileza morre também a ironia, o sarcasmo. Não é à toa que esses três exemplos que eu dei são séries e filmes de comédia. Para o cara entender que a Regina, o Homelander, a Miranda são do mal, precisaria ser um drama explícito, sabe? Aquele bem preto no branco. É meio que a morte da ambiguidade, da complexidade de personagens. A pessoa não consegue entender que você pode achar um personagem fascinante e não necessariamente achar que o comportamento dele é válido. Mas não é só isso. Tem um traço em comum nesses personagens. Eles são famosos. Eles são admirados nesses ambientes em que eles transitam. O Homelander entre os super-heróis, a Miranda no mundo da moda e a Regina no microcosmo do colegial. A própria comediante Tina Fey, aquela da série Dirty Rock, que é a roteirista de Meninas Malvadas, descreveu o filme como, abre aspas, é pura cultura de celebridade, porém encolhida para o tamanho de uma escola. E hoje existe essa busca, existe esse anseio generalizado por ser popular, por ser famoso. 30, 40 anos atrás,
isso era uma coisa meio idílica, um sonho impossível, né? Para você ser famoso, você tinha que estar na TV, você tinha que ser um grande artista, um grande músico. E hoje não. Qualquer um pode ser famoso num microcosmo bem nichado das redes sociais. E trazendo isso de volta para os gays, a gente já viu muito gay que estourou nas redes sociais porque é um pouco Regina George, ou muito Regina George. Vários youtubers ou instagramers, tiktokers, começaram falando mal dos outros, fazendo piadinha cruel, zoando a roupa dos outros, xoxando gente famosa. Eu não tô dizendo que essas pessoas são necessariamente más, mas elas se aproveitam dessa crueldade socialmente aceita, digamos, para se promover. É quase uma coisa meio Bolsonaro, tipo, essa pessoa fala aquilo que a gente sempre teve vontade de falar, mas nunca teve coragem, ou que ninguém ia escutar. E essa figura da gay venenosa, seja venenosa do mal ou venenosa do bem, se você acredita nisso, essa figura não surgiu com a Regina George. Claro, ela faz parte do imaginário e até da tradição da cultura LGBTQIA+, porque nós, como pessoas excluídas da sociedade, muitas vezes recorremos ao humor, à perspicácia verbal, como uma maneira de nos defender. Mais importante ainda, como uma maneira de não baixar a cabeça, de não deixar que a gente seja intimidado. A gente pode não ter a força bruta, a gente pode não ter o poder financeiro, a gente pode não ter o apoio coletivo de pertencer à cis-heteronormatividade, então a gente encontra outro jeito de se proteger. Isso é particularmente notório nas mulheres trans, tanto que esse ato de criticar com humor, né, o chamado shade, virou até uma tradição. Quem é fã de RuPaul's Drag Race sabe disso, né? Esse ato de zoar umas com as outras se chama reading, e o bordão consagrado no documentário Paris is Burning diz que reading é o quê? Mas mesmo nesses desafios do RuPaul, tem algumas piadas, alguns readings, alguns shades que passam do ponto, que incomodam, que machucam as pessoas. Durante muitas décadas, foi esse estereótipo da bicha má, do gay alfineteiro, que mais circulou na cultura pop. A gente lembra do Cro, o personagem do Marcelo Serrado, que surgiu na novela, depois ganhou filme. A gente lembra do Clodovil e de vários outros fofoqueiros profissionais, eram profissionais da fofoca. E todos esses personagens ou personalidades ajudando a, de novo, reforçar esse comportamento como um viés pelo qual o gay poderia ser socialmente aceito. O problema é que na vida real, as gays Regina George não querem ser só aceitas, elas querem ser temidas e admiradas. E aí elas vão muito mais além do que só umas alfinetadas. Elas fazem questão de excluir pessoas, de colocar as pessoas para baixo, porque, primeiro, isso ajuda a demonstrar esse poder que elas têm. Para eu ser especial, para eu me sentir especial, eu preciso lembrar que todos os outros não são especiais. É o velho paradoxo da sala VIP. A existência da sala VIP só faz sentido se houver pessoas que não são VIP. O roteiro de Meninas Malvadas é tão inteligente que ele conseguiu sintetizar todo esse poder da exclusão numa única fala que se tornou clássica, que é "You can't sit with us", você não pode sentar com a gente. A Regina George e as amigas dela falam isso para as outras meninas inferiores no refeitório da escola. Quantas vezes você sentiu que um gay não permitiu que você se sentasse com a turma dele, metaforicamente falando? A gente vê isso especificamente nas festas, nas baladas. Às vezes você até entra, mas sempre tem aquele olhar julgador, tipo, o que você tá fazendo aqui? A gente acabou de passar o Réveillon e isso me lembra uma festa de virada do ano que é popular entre os gays, que se chama literalmente Pra Poucos, e que depois virou uma festa itinerante, bloco de carnaval. Olha a contradição que é você fazer um bloco de carnaval, uma festa popular que literalmente acontece na rua, e chamar de Pra Poucos. Mas enfim. E curiosamente, embora exista toda essa admiração pelo gay afiado, que tem sempre uma resposta na ponta da língua, o corte para definir quem faz parte dessa turma não tem a ver com inteligência, não tem a ver com sagacidade. O Meninas Malvadas deixa isso bem claro. O critério tem a ver com aparência, tem a ver com roupas, tem a ver com poder aquisitivo para comprar essas roupas, comprar essa aparência. E isso num país extremamente desigual, socioeconomicamente falando, como é o Brasil, ganha características ainda mais pesadas. Se sobrepõe com racismo, com classismo, normalmente já se sobrepõe com a misoginia, com a rejeição ao gay efeminado. Mas o ponto é que, de uma maneira ou de outra, quase todo gay já sentiu essa exclusão, essa rejeição. De novo, outra fala clássica do filme. Levante a mão se você já foi pessoalmente vitimizado pela Regina George. E aí todo mundo levanta a mão. Então, por que os gays insistem nisso? Por que eles insistem se eles estão se ferindo uns aos outros? Em parte é porque eles já foram feridos anteriormente, fora da nossa comunidade. A gente foi ferido por uma sociedade homofóbica que destruiu boa parte da nossa autoestima
e fez a gente se virar para descobrir como se proteger. Nos casos mais terríveis, esses ataques vieram da nossa própria família. Eventualmente, a gente também recebe a rejeição e o abandono dos nossos parceiros amorosos. E se a gente mal conseguiu desenvolver as ferramentas para lidar com a rejeição do pai e da mãe, imagina do nosso parceiro amoroso, que em teoria não é homofóbico, não está rejeitando a gente pelos mesmos motivos do resto da sociedade. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito, que eu já citei aqui no canal, que é hurt people, hurt people. É um jogo de palavras com os dois tempos verbais do verbo hurt, né? Pessoas machucadas machucam pessoas. A gente fica preso nesse ciclo de abuso em que a gente só vai repassando essa dor pra frente. Ah não, Marcelo, tem gente que faz isso porque é mal mesmo. Cara, eu não sei. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que uma pessoa é simplesmente má e ponto. Ela nasceu má. Especialmente diante de tantas histórias que eu ouço, que eu leio, que vocês me mandam, que eu já vi acontecer. Pode ser que essa pessoa soterrou essa dor tão lá no fundo que você não consegue perceber esse comportamento como uma consequência dessa dor. Às vezes nem ela percebe. E essa personalidade da bicha amada, da bicha admirada, da bicha exclusiva, já se tornou tão onipresente nas relações sociais que ela construiu, que ela não consegue mais se livrar disso. Ela literalmente fica presa nesse personagem. Porque também, sem essa personagem, ela se arrisca a perder essa admiração / medo dos outros, que talvez tenha se tornado o único alicerce da autoestima dela. Então, gente, não existe como a gente resolver essa epidemia de Reginas Georges na nossa comunidade sem 3 atitudes. Primeiro, criar espaços, diálogos, conexões que elevem a autoestima dos gays sem precisar recorrer a esse atalho. E isso exige um trabalho de todos nós de respeitar as pessoas, de conversar, de acolher, de quebrar esse ciclo de abuso. E eu sei que isso é muito difícil, porque muitas vezes isso cruza com a nossa vida amorosa, né? Quando o assunto é o coração, nem sempre a gente consegue ser racional, consegue ser compassivo, consegue ser compreensivo com os outros. O segundo passo é apontar o dedo pra gente mesmo. Nem todo gay menina malvada é uma caricatura 24 horas por dia. Às vezes a gente mesmo também sucumbe a esse hábito e sai por aí falando mal das pessoas, comentando o corpo alheio, fazendo fofoca, enfim, o shade é geral. E o terceiro, gente, é esvaziar o poder social que essas Regina Georges têm. Enquanto houver pessoas admirando, seguindo, curtindo, querendo ser amiga do gay malvado, ele vai continuar sendo malvado. A gente viu aí a história da Choquei semana passada, né? O que é a Choquei? O que é todos esses perfis de Twitter de fofoca, se não uma versão institucionalizada da Regina Georges? Então parem de dar atenção para essa gente. E isso inclui até você que já é amigo dessa pessoa na vida real. Quando o seu amigo passa da linha, você dá uma dura nele. Eu sei que os comentários vão bombar, porque quase todo gay já teve alguma treta com o gay Regina Georges, mas eu quero saber aqui quem vai ser honesto e admitir que já foi uma gay Regina Georges. Quando foi que você errou? Quando você se deu conta e tentou melhorar? Teve a ver com jornada de autoestima? Eu apostaria dinheiro que sim. E claro, pro papo não ficar só gay, vamos pra parte nerd também. Você vai assistir Meninas Malvadas no cinema? Você curte o filme original? Você curte musicais? Me conta nos comentários. Sabe de um lugar onde você pode sentar com a gente sim? Nos encontros do Gay Nerd na Lutz Luderia. Nosso objetivo número 1 lá é não liberar nenhuma Regina George. Todo mundo senta com todo mundo porque a graça é conhecer gente nova e provavelmente gente muito diferente de você. Isso que é o mais legal. O próximo encontro rola no dia 28 e o link para os ingressos já está no descritivo do vídeo. O nosso grupo do Telegram é outro espaço onde todo mundo está se desdobrando para ser o máximo inclusivo, para conversar com todo mundo com respeito, com carinho, com acolhimento, e para dar boas risadas também. A gente não precisa rir só zoando um com o outro. Se você quer ser um apoiador, eu agradeço muito. Clica no botãozinho Seja Membro para saber mais sobre os benefícios. Me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.